Oi, eu acho que já vai começar. Deixa eu ver aqui. Opa, boa noite. Olá. Náufragos entrou, Yasmin entrou. Yasmin me ajuda. Vou ver se tá bom aí o retorno. Aliás, dá um retorno para ver se tá tudo bem. Se a imagem tá bem, se o áudio tá bem, como é que tá? Ah, então ótimo. Esperar Francisco assim chegar pra gente começar nossa conversa de hoje, né? Leco Araújo. Vai, Live. Vai. Tudo bem? Deixe-me ver. Tem um troço aqui. Ah, Francisco tá aí. Vamos ver. Opa! Ô, Rodrigo, E aí, tudo jóia, Francisco? tudo em ordem contigo? Como é que estão as coisas? Tá tudo Lady Laura, tá tudo bom demais. Tá tudo Lady Laura, entrega a idade, hein? É verdade. Rapaz, olha o seguinte, eu não sei se eu te chamo Diga de lá. Francisco, de Chico, de Cara, Escocinho. fique completamente à vontade, cara. Rapaz, Chega uma altura eu que a vou gente já chamar não pede, Francisco, não eu vou exige mais chamar. nada. Pois é, eu vou chamar Francisco. A gente nunca teve a oportunidade. Você vê aqui em Campinas, a gente nem conversou, né? Porque um desencontro e tal, mas a gente se conhece, conhece o trabalho um do outro. Para Não, mim, sim, sim. Francisco, é um Tamo em prazer. casa, cara. Mesmo a gente não se falando, não se falando, tamo em casa, pô. Primeiro que Para já é mim da é um Paraíba, né? prazer. Exato. Você já é da Paraíba, já tem as parcerias com o Jota, então já é de casa, pô. Rapaz, eu estou aqui na Paraíba há 20 anos. Eu vou fazer 40 esse ano, né? Metade da minha vida está aqui na Paraíba já. Eu sou pernambucano, mas já estou aqui há 20 anos. Sou mais Ah, você é de Pernambuco. paraibano do que pernambucano. Pô, nasci em Entendi. Caruaru. Mas já, Nasci a, na, a nasci na, parte, na a cidade parte da feira, pô, Caruaru. Ah, mas já é mais paraibano, certamente. Metade da vida aí Já, já já não tem sou. como escapar disso aí, não. Já sou. Eu comecei como Não tem, não. parabucano, agora já sou paraibano já. Melhor coisa. Francisco, Mas eu que te cara, agradeço muito pelo obrigado convite, cara. pela. É isso, cara. É um prazer, é uma felicidade a gente poder ter essa conversa. A alegria é Eu minha. já queria muito, eu já queria muito conversar contigo a esse respeito, a respeito do imaginário, a formação do imaginário e tal. Mas essa Uhum. situação está nos impelindo, né, a tratar sobre o imaginário numa perspectiva de que, poxa, a fragilidade das pessoas frente a situações como essa, é a fragilidade do imaginário, né? Frente a situações de crise como essa, faz com que, até do ponto de vista da saúde mental, de termos condições de suportar psicologicamente esse mal-estar, exige que nós falemos da matéria-prima da formação psíquica, que é o imaginário, né? Com certeza, com certeza. É nessas épocas que a gente é testado, né? No quanto a gente Que tem. a gente é testado. Mas Então, não tem como escapar, né? É como se fosse uma metáfora de dinheiro no banco, né? Nessa hora não tem. Se você tem dinheiro no banco, você tem poupança, você aguenta melhor o tranco. Se você não tem, bicho, a situação fica difícil. fica, fica muito. Mas, ao mesmo tempo, é como você colocou, né? É um teste. A vida vai nos testando, vai nos exigindo e, claro, obviamente, né? Um bom marinheiro se faz em águas turbulentas, né? Em tempestades. E aí, pegando uma Exatamente. deixa até do seu contexto simbólico dos náufragos, né?
Vamos ser bons marinheiros e suportar essa adversidade. Então assim, Francisco, eu vou passar a bola para você, porque eu quero te ouvir um pouco sobre essa questão do Beleza. imaginário e a importância do imaginário nesse momento de crise. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui também, enquanto você vai falando, eu vou colocando o tema do nosso encontro, da nossa live, vou tentar fixar. Eu sou meio que analfabeto digital, mas eu vou tentar fazer isso aí, beleza? Mas eu Fica quero tranquilo muito que lhe somos ouvir dois, sobre cara. isso. Temos a Yasmin, a Lívia também está aqui. É tipo velho em asilo. Tem que ter alguém que está cuidando, entendeu? É. Senão não funciona. Mas vamos lá, falar de imaginário é sempre uma coisa que eu já trabalho com isso, né? Com esse nome, né? Porque também tem aquela coisa, às vezes você está a vida inteira trabalhando com um negócio que você não sabe nem o nome daquilo que você está meio que procurando, pesquisando ou entendendo, sei lá, qualquer coisa que o vale. E com esse nome mesmo, né? De imaginário, educação da imaginação e tal, estou fazendo aí acho que um pouco mais de 10 anos já, lidando com esse tema como professor, né? E quando a gente tem uma situação como essa que a gente está vivendo, você falou perfeitamente, né? A matéria, né, da desordem psicológica, psíquica, ela tem uma raiz muito forte no imaginário, portanto, na própria função, no funcionamento da imaginação, né? É como se a imaginação ela começa a jogar contra você o tempo todo, né? E ela vai te complicando, né? O exemplo mais clássico é o da depressão, né? A depressão é o sujeito que não consegue imaginar que pode ficar um pouquinho melhor a situação dele do que a que ele está, né? Ele fica num estado, não, né? Tá tudo ruim, se eu tentar mexer vai piorar. A imaginação dele já não funciona legal. O que já dá um bom exemplo do como essas coisas estão realmente muito próximas. O que eu acho que vale a pena a gente começar conversando aqui a respeito de formação do imaginário numa situação de adversidade como essa que a gente está falando, essa crise, né, em vários setores da vida, a primeira coisa delas é essa situações assim que a gente chama de naufrágio total, né, nos náufragos, é aquela em que você faz um diagnóstico da tua capacidade de suportar sofrimento, né? Então, o que já é algo que a gente até poderia já chamar de uma maneira virtuosa, né? Como uma fortaleza mesmo, para você aguentar o tranco daquilo. E a forma como a gente aguenta o tranco depende muito da nossa capacidade de lidar com o sofrimento, imaginando as possíveis saídas e soluções, ou até como padecer isso de uma maneira melhor. E eu sempre brinco assim, quando a gente fala de imaginário, não pense aula disso, né? Olha, não é uma matéria na qual você vai estudar. Não adianta falar que livros eu leio para saber sobre formação de imaginário. Eu falei, cara, não vai funcionar você sair correndo lendo livros técnicos ou coisas sobre isso, sobre aquilo. Não se trata disso. A formação de imaginário é mais ou menos, dá para usar uma analogia, é mais ou menos como você querer ficar sarado lendo livros de educação física. Não vai adiantar o negócio funcionar. Você vai ter que. Esse negócio faz-se na prática, né? E a coisa da formação do imaginário, ela é algo que ela é natural no ser humano. E que, infelizmente, o nosso sistema de ensino educacional, ele simplesmente separou, né, o processo do ensino dessa formação natural do imaginário, que tem a ver com a formação da personalidade da pessoa. Então é mais ou menos, dá para a gente usar a analogia com. A gente costuma olhar os idosos, as pessoas mais velhas, a gente costuma tem o simbolismo, né, da sabedoria, está muito vinculada ao símbolo do velho, né, da pessoa mais velha, mais idosa e tudo mais. Né? O que significa dizer que para você ter sabedoria precisa de um certo tempo, né, para as coisas acontecerem, você entender, aprender e absorver aquilo. Existe um processo temporal para a sabedoria vir a acontecer. Né? A própria raiz da palavra sabedoria tem a ver com saborear o próprio conhecimento, menos do que conhecer, tem mais a ver com saborear. E esse processo que leva muito tempo, por que vai na velhice? Por que tem isso? É porque o conhecimento, se fosse uma questão só de você se informar a respeito de alguma coisa, você não precisaria esperar toda a sua vida para que a sabedoria, de certo modo, lhe aparecesse, né, na figura de uma velhice. Mergulhar aí 2 anos ó, estudando, lendo um monte de coisa, supostamente teria que te dar uma sabedoria. Mas não dá. Porque a matéria-prima da sabedoria é a própria experiência da vida. É a experiência de vida. Então, quando a gente diz que um velho tem sabedoria, não é porque ele estudou muito na vida, é porque ele viveu muita coisa. Né? E ele pode ter aprendido com muitas dessas coisas. Agora, para que ele possa aprender com a própria experiência, essa experiência tem que ir para algum lugar depois que ele viveu essa experiência.
E essa experiência vai ser depositada naquilo que a gente chama de memória, mas que está dentro desse conjunto maior que é o imaginário, né? Como tudo. Eu costumo usar a analogia de uma casa, como se a memória fosse a despensa da casa, né? As coisas estão ali guardadas e o imaginário é meio que a casa como um todo. E a própria, então, a própria compreensão de si mesmo, da realidade, da experiência da vida, ela depende disso estar bem trabalhado, bem digerido, né, no seu imaginário, para que ele se torne dinheiro no teu bolso, né, e não só uma biblioteca na qual você, putz, talvez tenha alguma coisa aqui que me sirva. Não, tem que servir para no aqui e no agora. E aí é que a gente entra na coisa da questão da adversidade, no momento da adversidade. Né, uma pessoa que já passou por poucas e boas, ela está naturalmente mais preparada para uma nova situação de infortúnio, de adversidade, simplesmente porque ela aprendeu com a experiência anterior. Ela já sabe, né? A pessoa do chão não passa, né? Ela começa a viver, ela começa a perder as ilusões com relação ao próprio sofrimento, vamos dizer assim, e ela sabe lidar um pouco melhor com isso. Isso tem a ver com o imaginário já formado de acordo com as experiências passadas. O que acontece, do que as pessoas não sabem aproveitar, é aproveitar as experiências dos outros no final das contas. Você tem as experiências, você não aprende com o teu pai, quando tua mãe fala, olha, leva o casaco, meu filho, olha, vai não sei o quê, vai não sei o quê, que a gente sempre briga, mas ó, tem algo de uma experiência de vida que está tentando ser comunicado, mas que você está rejeitando. As experiências das pessoas que nos circundam, que nos conhecem, elas são um material muito rico. Mas mais rico do que isso é o material de experiência humana que está condensado, aí sim na arte como um todo, né? Na arte narrativa, da literatura, do cinema, seriado, novela. E aqui não vamos entrar em questão de qualidade da arte, mas o fato de que na arte você encontra experiência de vida e você pode emprestar aquilo, como se fosse um banco que você empresta para cobrir o teu saldo devedor. Então a adversidade, quando a adversidade vem, ela demonstra o quanto você tem de experiência de vida com você, que te ajuda a passar pela circunstância. Quando não tem, então é um diagnóstico. Cara, você está precisando aprender com a própria vida. Então você tem uma oportunidade agora para crescer como pessoa. É isso que se trata esse momento. Agora você pode descobrir que é o contrário. Já passei por tantas que olha, tá difícil, mas eu já sei como é que eu lido com esse negócio aqui. É porque então o teu imaginário tem mais vida, mais experiência do que de outras pessoas. Né? Então a diversidade serve para isso, para a gente começar a conversar. O Francisco, olha só. Assim, é muito, muito, muito importante isso que você está colocando, sobretudo o início da sua fala, quando você deixa claro que estudar, refletir, pensar, psicologicamente, manter contato com o imaginário, não é necessariamente você ir buscar livros de técnicas e de conceitos e isso, aquilo, outro, mas você ser capaz de apropriar-se da experiência vivida, sua e do outro. E a própria palavra imaginário, né, que grosso modo nos remete à ideia da formação de imagens, elas não são só imagens visuais, mas a gente lembra, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, de que ela nunca viu nada na vida, mas ela tem um imaginário riquíssimo, porque ela consegue criar imagens pela audição. Assim como nós conseguimos criar imagens pela tactilidade. Criamos imagens pelo sabor, pelo olfato. Quer dizer, a imagem que a gente produz, né, das experiências que nós temos, é o que constitui o nosso imaginário. Isso é muito importante você colocar, porque às vezes a gente acha que estudar, refletir, pensar sobre o imaginário é uma coisa extremamente técnica, tecnocrática, tecnológica e que está fora de nós e longe do nosso alcance e que precisa de uma vasta compreensão bibliográfica, teórica. E não, peraí. Você já parou para pensar a respeito da sua capacidade de aprender e formar imagens e representações mentais e a qualidade dessas representações mentais e o que elas reverberam na sua vida e o que essa imaginação e que esse imaginário está promovendo para você ou está te favorecendo ou dificultando determinados processos. Você me disse uma coisa muito importante que eu vejo aqui na clínica, aqui no meu consultório. Eu já tive casos de pacientes, você citou muito bem, casos de contexto de depressão, em que o sujeito é incapaz de se perceber claro, ele tem essa dificuldade e essa incapacidade devido ao quadro psicopatológico dele. Mas esse quadro psicopatológico dele já se desenvolveu e se instaurou devido à fragilidade psíquica e à fragilidade do próprio imaginário dele que o fez chegar àquele ponto. Então,
mesmo antes de ingressar, de adentrar nessa estrutura psicopatológica, já tinha um empobrecimento do repertório do imaginário dele, e aí que o fez levar a essa situação. E quando está, ainda piora, porque uma vez deprimido, ele tem mais dificuldade, por conta da própria psicopatologia, de perceber, de visualizar, de imaginar fora desse contexto de sofrimento. Isso é uma situação. E uma outra também que eu vi aqui na clínica, acontecer algumas vezes, eram pacientes que relatavam ser surpreendidos com ideias e, consequentemente, com imaginação destrutiva. O tempo todo, tudo. Assim, de nada vai dar certo, o que a gente, no popular, chama do pessimista. Mas é mais do que um pessimismo. Esse pessimismo ele tem uma origem. E ele está exatamente na origem do imaginário. Como as pessoas formam o imaginário da própria vida. E aí ele vai dizer o seguinte, eu vou fazer um determinado... Sei lá, eu estou com meu filho no braço, ou minha filha no braço, eu imagino que ele está caindo e se esborrachando no chão, e eu entro em desespero e tal. Pô, como é que está o teu imaginário? E outra coisa, como é que você está educando? Porque o imaginário precisa ser educado. Como é que você está educando o seu imaginário? Como é que você está alimentando o seu imaginário? Qual é o conteúdo que está alimentando a formação dessas imagens que constituem o seu psiquismo? Isso é importantíssimo, porque num momento de crise como esse, né, num momento de ruptura, de crise, o que é que a gente vê as pessoas dizendo? Por um lado, nós temos aqueles que continuam com seus propósitos de vida, com os seus sentidos, têm um rico repertório do imaginário e dizem, continuar a minha vida, um monte de projetos, projeta-se no futuro, está o tempo todo se lançando na vida e que vai melhorar e que vai fazer aquilo. Quando passar tudo isso, eu vou fazer isso, aquilo, outro. O imaginário dele está riquíssimo. Mas tem pessoas que param e dizem, eu não sei como é que vai ser depois disso. Quer dizer, o limite do imaginário dele está naquela situação que se apresenta até como catastrófica e limitante. Quer dizer, ele só vai até ali. E a importância de nós não nos permitirmos ir somente ao ponto em que está nos trazendo a crise, a ruptura, mas criar, inclusive, a possibilidade de unir, não de romper, não de quebrar, não da crise, mas de juntar, de criar uma ponte entre o presente que está trazendo esse mal-estar e um futuro que irá superar esse mal-estar que está acontecendo, mas que irá fatalmente acabar. Tem uma coisa do estoicismo que eu acho muito interessante, que é o seguinte, é um exercício, tanto Sêneca quanto Epiteto deixavam isso, que é próprio do pensamento estoico. A gente sempre fazer o exercício seguinte, quando você estiver bem, quando você estiver ali na crista da onda, quando você estiver muito bem, lembre-se que aquilo vai passar e que você vai ter um momento em que você vai estar muito mal. Beleza? Para que quando você estiver numa situação onde você estiver mal, estiver muito mal, você também entenda que que aquilo vai passar também e que você vai estar muito bem. De modo que você não vai ficar refém da oscilação das intempéries da vida. Você vai estar dentro de um equilíbrio e de uma harmonia que, independente de como a vida esteja, você é capaz de se manter incólume. Claro, isso é um exercício do estoicismo. É um exercício intelectual e filosófico. Mas ele ajuda a gente a entender que é necessário termos um imaginário capaz de entendermos que a vida oscila, de que tem altos e baixos, de que nós vamos passar por dificuldade, mas também vamos passar por situações de bonança. Então, tudo isso faz parte do imaginário rico de possibilidades de avanço. É um pouco do que você estava colocando. Perfeito. E eu procurei sintetizar, inclusive na experiência clínica que a gente tem aqui no cotidiano. É perfeito. Uma das razões para eu não ser psicólogo, no sentido, digamos, cheio da palavra, até pelas linhas, né, que você tem. Deve ser Jota. Deve ser Jota. É um mau exemplo de Jota. É um mau exemplo de Jota. É mais ou menos por aí mesmo.
Porque quando eu comecei a trabalhar com o Jota, foi justamente de juntar uma parte que eu não é que eu não gostaria de fazer, mas fazer, putz, se eu ficar só nisso, eu não consigo fazer o que eu faço, né? O que eu quero fazer. E ao mesmo tempo eu via que o Jota ele ia até um certo ponto em que eu falei, puta, eu vou até aqui, né? Tem os limites de cada função, de cada papel, vamos dizer assim. E uma das coisas que sempre, quando eu comecei a dar aulas, e eu via que as pessoas precisavam mais de terapia do que propriamente de um professor, era justamente por uma questão de limitação de imaginário e de uma formatação do imaginário, que eu falei assim, para que esse cara possa começar a formar imaginário, a gente precisa botar abaixo esse imaginário, no sentido de tem que reformar esse imaginário. E essa reforma começa por o sujeito reconhecer qual é o imaginário que ele já tem. Então, quando você fala assim do paciente que chega, né, a vida não pode ser boa, etc, etc. Então, é claro que tem uma história de formação desse limite da imaginação dele, que tem a ver ou com uma sucessão de experiências muito sofridas, uma derrotas da vida, que foi formatando para ele uma espécie de regra do jogo, na qual a vida é assim e acabou. Né? O sujeito formatou o imaginário dessa maneira. Ou pode ter acontecido uma experiência de uma intensidade muito grande, um trauma muito grande, que faz com que o sujeito também, né, feche a experiência numa espécie de mandamento. Né? Ó, a vida é assim, pronto, acabou. Para começar a formar o imaginário, você vai precisar lidar reconhecer qual é a regra do jogo pelo qual você está jogando. E aí uma coisa que é muito, muito boa quando a gente está vivendo uma situação como a gente está vivendo, é que, por um lado, né, é óbvio que vocês, psicólogos, estão aí com serviço essencial nesse período. Né? A quantidade de gente que está sofrendo é imensa. Por um outro lado, a possibilidade de curar muita gente também é imensa nesse momento. Por quê? Porque uma situação como essa, ela demole os nossos imaginários. Ela faz terra arrasada, porque você não sabe. A incerteza com relação ao futuro, para cada pessoa vai variar em graus, mas a incerteza ela é muito grande. Significa, então, se você não consegue ter certeza com relação ao que vai acontecer, quando vai acontecer, significa que você também não consegue imaginar muito adiante do que vai ser. E se você não consegue imaginar muito adiante o que vai ser, é porque você não tem material suficiente na tua memória de imaginário para poder trabalhar com isso. Então é mais ou menos como se isso se tornasse inútil para você. E se tornou inútil, você também está meio livre dos teus traumas e do teu imaginário que joga contra. E aí entra o grande começo de uma formação do imaginário, que significa uma recuperação da esperança, porque a imaginação está voltada para a esperança do que vai acontecer, mas se você não consegue ter essa esperança, antes de você ter uma fé que vai ter alguma coisa. Então, o teste de fé de uma adversidade, ela é o princípio de uma formação de um imaginário um pouquinho mais saudável, no qual você consiga, a partir da... Vai ter alguma coisa. Se vai ter alguma coisa, então eu tenho que esperar alguma coisa. O que dá para esperar? Né? E aí você começa, então, a limpar o terreno, e aí você pode começar a enxergar possibilidades de aprender com a adversidade. E eu vou dar um exemplo muito prático do que acontece com o nosso trabalho, meu e do Jota. A gente tem, quem acompanha os náufragos sabe que a gente faz podcast com filme, com livro, a gente tem a Confraria dos Náufragos, que tem trocentos clubes do livro, do cinema e tal. E a gente fez nessa quarentena, porque isso acontece com muita frequência, quando a pessoa ela quer aprender alguma coisa, ou ela está vivendo uma coisa muito, muito particular, muito sofrida, a tendência é imediatamente você procurar alguma coisa que mostre para você uma experiência muito similar. Então, por exemplo, a quantidade de pessoas que foi assistir o seriado que é um seriado documentário chamado Pandemia, na Netflix, nesse período, foi imensa. Pessoas que foram assistir os filmes lá, Contágio e não sei o quê, foi imensa. Por que as pessoas vão assistir isso nesse período? Porque elas estão vivendo isso. E elas procuram algo que se comunique com elas. Normalmente a pessoa forma um imaginário encontrando coisas que conversem de perto com a experiência real que elas têm. Elas não estão procurando o clássico, porque elas têm que ler isso, não, elas vão procurar aquilo que converse com a experiência de vida que elas têm. E aí uma coisa que a gente fez muito legal nesse período da quarentena, a gente abriu algumas aulas de um clube do seriado nosso, que é o clube do seriado do Walking Dead, do Apocalipse Zumbi. Pô, o que tem a ver um negócio como esse? Eu falei assim, tem tudo a ver, porque aquela gente, o apocalipse zumbi lá, primeiro acontece por um vírus também. As pessoas ficam doentes. Segundo, que lá tem um apocalipse em que as pessoas não sabem o que esperar depois. A vida literalmente foi desmontada. E o seriado é uma verdadeira escola para te ensinar como é que você aprende a viver quando você perde todas as possibilidades de vida que você tinha e a tua imaginação não alcança mais longe. E aí a gente fez durante umas 2, 3 semanas, daí nessa semana até perguntei pro pessoal, quem está fazendo aí? Dá para dizer o que o Walking Dead te ajudou nesse negócio? E aí veio um monte de depoimento. Falei, pô, me ajudou a ter um pouco mais de força, me ajudou a entender melhor o que está se passando, me deu mais calma e tal. Eu falei assim, olha, isso é formação do imaginário. Você
emprestou experiência que vai te ajudar a esperar algo lá na frente, ou a ter fé que as coisas possam ir numa frente, e de uma maneira que você está aprendendo sem perceber que está aprendendo. Isso é formação do imaginário. Então, nessa hora, você procura naturalmente aquilo que conversa com a tua experiência, e não tem como ser diferente. A pessoa que está em um tratamento psicológico, normalmente ela gosta de romances, de cinema, de coisas que são sofridas e que parecem com a história dela. Né? Se uma pessoa, sei lá, passou por um abuso sexual, é claro que um filme, uma história de abuso sexual, a pessoa vai se interessar, porque a experiência comum ela é fundamental. Ou como grupos de ajuda, né? Alcoólicos Anônimos, pessoal sai de volta de guerra, veterano de guerra, essas coisas. Por que você faz grupo com as pessoas que passaram pela mesma coisa? Porque só quem passou pela mesma coisa, você vai dar valor, você vai reconhecer que aquela pessoa sabe, digamos assim, o que você passou. E só de ter alguém que sabe já te ajuda a suportar aquela caminhada, vamos dizer assim, que você vai ter que fazer. Então, esses momentos de adversidade, ao mesmo tempo que eles trazem uma renca de doença psíquica nas pessoas, também é uma grande oportunidade para curar muita gente. Né? Aliás, só para terminar essa intervenção, tem um seriado que saiu do Walking Dead, se chama Fear the Walking Dead, o medo dos zumbis, basicamente isso. E tem um personagem que é drogado nesse seriado, e ele vive lá, tipo, Cracolândia, o dia inteiro zumbi, né? O dia inteiro zumbi. Quando acontece o apocalipse zumbi, e todo mundo tá naquele pânico, o bichão não precisa mais se drogar. Ele tá bonzão. E ele começa a ser muito sensato e tudo mais, e é a mãe dele, acho que é com a mãe, uma conversa assim, eu falo assim, como é que você tá assim, né? Ele fala assim, agora vocês estão no meu mundo. Tipo, o mundo ficou igualzinho que é para mim. Eu sei como é viver nesse negócio aqui. E aí ele se torna um dos personagens principais que tem força para lidar com aquele negócio. Precisou o mundo cair para o cara perceber que ele estava caído. E aí ele começa a levantar, quem sabe o mundo melhora. Né? Só para dar um exemplo de como experiência de vida é o material com o qual a gente trabalha para poder sair dessa mesma vida. Né? Exato, Francisco. E olha só, essa questão da experiência de vida, eu lembrando também, a gente mudou a nossa fala, né? Quando na passagem da minha fala, a gente evocou a pessoa de Jota, né? Olha, Jota me mudar, inclusive numa live que nós fizemos, ele me passou uma coisa muito interessante, claro, que é fundamental no processo psicoterapêutico, que é trocarmos uma lógica de erro, culpa e punição, né, por uma lógica onde a gente vai trabalhar a escolha, as consequências e a responsabilidade por essas consequências. Então, a gente muda completamente a história, o percurso que aquele sujeito vai fazer no momento que ele não percebe mais um erro, mas percebe uma escolha, não percebe mais uma culpa, mas percebe uma consequência e não percebe mais uma punição, mas sim uma responsabilidade. Isso ajuda consideravelmente no processo de reparação de um trauma psicológico, que muitas vezes é o que você colocou, é o que traz uma certa dificuldade ou até aleijamento da dimensão do imaginário para que o sujeito se levante. E aí, quando você traz esse último exemplo aí, dessa pessoa que vivia perambulando aí, drogado e tal, e que precisa que o mundo caia para que ele desperte, quer dizer, ele precisa ter contato, né, reconhecer o que está acontecendo, quer dizer, perceber que são comuns e são elementos que fazem parte do universo e do imaginário dele, para ele poder saber lidar com a situação e se levantar e, inclusive, poder ajudar outras pessoas que estão ali vivendo aquela situação, que não conheciam o que era, que não tinham noção, não imaginavam o que era aquilo, mas que ele tinha total domínio e total conhecimento, e aí começa a conduzir junto àquelas pessoas. Então, de fato, a questão do imaginário também está fortemente ligada à identificação e também à própria experiência afetiva, do afetar-se com o outro e com os elementos que constituem esse universo do sujeito. E, a partir dessa afetação, cria-se um imaginário carregado de emoções, de afetos, de sentimentos. E por isso que a gente é tão fixado nas imagens, nos valores, nos entendimentos que a gente tem que constituir nossa personalidade. Então, o momento de crise, como você colocou, é fundamental para nos colocar à prova, principalmente
por um aspecto que é muito caro em todo o processo de psicoterapia, e muitas vezes alguns profissionais marcados por uma formação materialista da modernidade se esquecem que é o elemento fé, né? A crença, a esperança, a esperança não no sentido de esperançar, mas eu lembro muito do meu professor Zé Ferreira Rocha, que ele falava do verbo esperançar, do continuar, do ir adiante, de você continuar, viver e esperando sempre. Porque se você não tiver esse elemento da esperança e da fé, você se perde no tempo, e um tempo somente do tempo caótico do presente, da crise, e você não tem condições de imaginar algo futuro que te traga uma saída. E uma saída visando sempre uma experiência boa. Né? Porque se a gente pensa numa saída que vai sempre ter uma situação pior do que a que você está, você vai entrar em desespero, que é o sentimento do ansioso. A pessoa que vive com ansiedade, o transtorno de ansiedade, né? É que ele está ansiando sair daquela situação de presente, buscando o futuro, porque aquele presente dele está angustiante e está caótico, e ele quer o tempo todo estar vivendo um futuro, mas aquele futuro ele projeta com a mesma angústia do presente. Então ele paralisa. Você vê que uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, ele está paralisado. Porque está travada o imaginário dele naquela situação de mal-estar que ele está o tempo todo fugindo. E aí, claro, que num contexto de ansiedade pode-se criar as condições para um transtorno fóbico e aí, consequentemente, para um quadro de depressão futuramente. Enfim, você vai ter uma série de comprometimentos em função de um empobrecimento desse imaginário. Com certeza, com certeza. É perfeito isso e é sempre, quando a gente fala de fé e esperança, né, as pessoas, elas, quem não é, né, religioso nem nada, já acha, aí pronto, já vem o papo de religião e tudo mais. E não, nós não estamos nem falando nesse plano, O nós estamos plano da falando de algo religiosidade. muito, nós estamos falando num plano muito básico, né, e a gente pode lembrar do Viktor Frankl, sempre é bom lembrar o Viktor Frankl em situações como a gente está vivendo. Né? Então, Perfeito. o Viktor Frankl, ele tinha, né, quando ele, primeiro, né, para quem não sabe, o Viktor Frankl basicamente fundamentou a teoria dele do sentido da vida dentro de um campo de concentração. Né? Vamos considerar que viver num campo de concentração é um pouquinho pior do que o que a gente está passando. Né? Tem bem menos Um pouquinho, motivo para o né? cara. Um Só um pouquinho, né? pouquinho. Coisa pouca. E ele fundamenta ali a coisa toda dele, e ele é um judeu, né? Ele fala sobre o sentido da vida, vai falar sobre religiosidade, ele vai para sentido e tal. Mas tem uma coisa que depois na terapia dele que ele fazia muito com suicidas, né? Com pessoas que estavam com risco de morte, que ele era ousado, né? Ele sempre perguntava, por que você não se matou? Por que você não se matou ainda? Né? E era sempre aquele tipo o psicochoque para ver se o cara dava uma balançada. Mas se a gente parar para prestar atenção no sujeito que ele quer se matar, né? Ele perdeu a esperança completa, ele está no desespero, né? No desespero pela desesperança, não no desespero emocional apenas isso, mas uma desesperança vital mesmo. Mas ele não se mata. Então, dá para a gente olhar para algo ali no sujeito, e a situação que a gente está vivendo, ela propicia que as pessoas cheguem nesse limite, vamos dizer assim, no qual, assim, é porque ele está esperando alguma coisa. Ele está esperando que a situação melhore. Está esperando que algo aconteça, que algo o salve daquela circunstância. Há esperança simplesmente por ele não ter se matado. E ninguém espera aquilo que não confia que vai vir. Ou seja, a fé como fundamento está dado ali. Ó. A fé de que vai ter alguma coisa e eu espero que essa alguma coisa venha. Quando a gente olha para isso, a gente vê que dentro de cada um de nós tem um eu, vamos dizer assim, que é muito mais forte do que a gente, que é muito melhor do que a gente e que sustenta a gente, mesmo quando a gente está pirando na batatinha. Né? Exato, exatamente. E Viktor Frankl chamava isso de um eu eterno, uma relação de eu-tu eterno. Quer dizer, é a dimensão Perfeito. que ele chamava de dimensão noética, que é uma dimensão que jamais poderia ser alcançada pela psicopatologia. Né? Ela Perfeito. se mantém ali incólume a qualquer que seja a desordem, a desordem psicológica, emocional, etc. E essa é exatamente a dimensão transcendente. É a dimensão da fé do sujeito, de acreditar que é possível ele se projetar, ele transcender, Perfeito. ele ir além dele, etc. E, claro, Perfeito.
eu ouso dizer, e aí é uma reflexão que eu faço agora, e você, obviamente, que estuda há mais tempo isso do que eu, mas eu ouso dizer que o cerne da produção do imaginário, da criatividade do imaginário, esteja nessa dimensão psíquica mais profunda, e como você colocou, que é uma disposição natural própria do sujeito, que nasce desse aspecto, do aspecto fundamentalmente transcendente do ser humano, que lhe dá a capacidade de sempre estar criando, e essa capacidade de criar, que é também, claro, um dos conceitos fundamentais na psicanálise winnicottiana, quando ele fala que há uma disposição natural do ser humano de criar-se a si mesmo, criar a própria vida e criar o mundo que o circunda, o que ele faz. Então, essa disposição criativa, que é uma disposição saudável, que é um sinal de saúde, ela não só é a condição de possibilidade do imaginário, mas um imaginário saudável somente só é possível quando você tem essa disposição criativa e essa disposição transcendente. Você não tem como criar um imaginário saudável se você está preso somente na iminência da materialidade e de um materialismo que lhe fecha as possibilidades naquilo que é somente concreto, de um real estéril, e que não lhe dá a capacidade de se projetar e de ir além do que você está passando naquele momento, e sobretudo no momento de crise. Perfeito, é perfeito. Muito boa lembrança disso, do imaginário, da imaginação, né? A imaginação ela é uma faculdade nossa mediadora. A imaginação ela está no meio do caminho entre a nossa capacidade propriamente racional, né, de pensar sobre as coisas, raciocinar, na inteligência, vamos dizer assim, como tal, e o nosso aparato sensível, mais material mesmo, né, de sensações e de emoções. A imaginação ela faz a ponte entre uma coisa e a outra. É pela imaginação que o Aristóteles dizia, né? A imaginação ela monta as imagens com as quais a gente consegue abstrair, né? Pensar, raciocinar para cima. Ela tem essa função psicológica dentro de nós, ela faz essa mediação, então ela não está no plano da materialidade e também não está lá no plano totalmente transcendental, ela faz a ponte. A Exato. imaginação ela faz a ponte. Né? Significa que o imaginário também, e ela tem daí, quando a gente vai para esse aspecto mais transcendental, você vê que também a nossa capacidade de nos conectarmos a algo transcendental passa por essa faculdade da imaginação ou pela capacidade do imaginário. Porque, por exemplo, a gente não tem respostas provadas, cientificamente falando, de qual foi a origem de todas as coisas e tampouco o que acontece depois que a gente morre, depois que o mundo acabar. Tudo que a gente tem é uma capacidade de imaginar respostas. Do começo e do fim, que a gente chama de mitos, vai ter as revelações a respeito disso, mas tudo que a gente tem é uma capacidade da imaginação mesmo de dar conta, né, de fazer a mediação entre aquilo que a gente tem e aquilo que a gente ainda não tem, ou que vai ter depois. Isso pode ser tanto do presente com relação ao futuro, como com relação àquilo que transcende a própria vida, seja o tempo em que ela for vivida. Então, quando a gente volta para aquele exercício de que uma adversidade te leva a perceber que você tem uma fé e uma esperança que estão aí em você e nem você mesmo toma consciência, quando você toma consciência que você tem isso, você descobre que você tem uma resiliência. Essa fé e essa esperança, elas te dão uma capacidade de resistir à adversidade e ao sofrimento que você nem sabe como você está fazendo isso, mas está fazendo isso. E quando você toma consciência disso, você transcende você mesmo. Você faz uma ponte entre o teu sofrimento psíquico, mental, com a tua realidade de força, e essa mediação te abre a capacidade da inteligência de se enxergar como algo mais do que simplesmente um eu sofredor, e também não só como um eu que tem uma fortaleza, vamos dizer assim, que tem a virtude de suportar e dar coragem. Né? Mas essa capacidade de resiliência do ser humano, quando a gente a reconhece, ela já é um material que já está fazendo uma mediação entre aquilo que a gente acha que é a vida com aquilo que ela é, efetivamente falando. Daí para a transcendência a coisa começa a ficar um pouquinho mais fácil. Exato. O Francisco, poxa, quando você traz essa imagem, né, da ponte, e coloca a imaginação e também o imaginário até para poder resolver situações, quer dizer, problemas, reparar situações e problemas tal. E há pouco eu lembrando da própria contribuição winnicottiana na psicanálise infantil, eu lembro agora da experiência do brincar. O brincar é uma experiência que ela
ela é como se fosse uma zona, ela não é um território. Territórios são espaços definidos, uma zona não. A zona é um espaço onde está uma indefinição. Nem é real e nem é fantasia. Então você está ali entre o real e a fantasia. Quer dizer, essa zona onde a experiência do brincar está acontecendo é riquíssima em possibilidade de formação do imaginário. E ela serve de ponte para você lidar muitas vezes com a dureza da realidade e a flexibilidade da fantasia, mas ao mesmo tempo com muitas vezes o sofrimento de uma fantasia destrutiva com uma realidade que seja amparadora, que suporte aquele sujeito, mesmo ele submetido e submergido a um contexto de fantasias destrutivas que muitas vezes povoam, vamos dizer assim, um contexto psicopatológico. Então, essa coisa do imaginário ser uma ponte, né? Uma ponte saudável de reparação numa situação de crise que nos coloque e nos projete em um momento difícil para um momento de bonança é fundamental. É importantíssimo. Eu acredito que é por isso que a proposta dessa nossa live de hoje ela é tão importante, não só para a sua discussão e para os seus estudos e reflexões sobre o imaginário, mas também para mim aqui na clínica, que preciso estar o tempo todo trabalhando com um repertório de imaginários para que eles possam se tornar cada vez mais criativos e saudáveis e sirvam de suporte e subsídio para que esses pacientes encontrem pontes para saírem de situações de ruptura, de fragmentação do eu, etc., que é o que caracteriza um trauma psicológico, para uma integração, integralização dele consigo mesmo e com a sua experiência e com a sua vida, se aproprie de si e possa seguir no rumo e no sentido da sua existência, de uma existência saudável e organizada, né? Então, assim, foi muito bom e está sendo muito bom esse momento de reflexão sobre a importância e o lugar do imaginário para suportar esses momentos de crise, porque isso nos ajuda, não só na clínica, ajuda no seu trabalho dos náufragos, ajuda as pessoas que vão ter contato com essa live, que vão, de alguma forma, refletir sobre a importância de estar cultivando o imaginário saudável para lidar com tudo isso e para superar toda essa situação. Com certeza. Essa imagem da construção de pontes ela é maravilhosa, né? Porque você vê que é o mesmo processo em sala de aula, por exemplo, de um professor qualquer. Muitas vezes você tem ali o conteúdo de um lado e você tem o aluno do outro, né? E ali está lá todo o conteúdo dado. Mas muitas vezes, para não dizer quase na totalidade, nós como alunos que estamos recebendo aquela informação abstrata, teórica, a gente só consegue entender aquele conteúdo ou encaixar aquele conteúdo abstrato na realidade concreta quando o professor dá um exemplo. E um exemplo nada mais é do que criar uma ponte pela imaginação, né? Ainda que seja com um caso real, para que toda aquela massa de informações se encaixe de uma tal maneira que você diga, entendi, para a tua inteligência funcionar. Você precisa disso. Então, quando você está no consultório, né, eu converso muito com o Jota e tudo mais, o Jota é um grande construtor de exemplos, ele consegue montar uns exemplos maravilhosos na clínica dele. E faz acontecer. E o professor faz isso, né? O professor ele precisa fazer essa construção de pontes. O legal da criança, dessa coisa do brincar e do lúdico, né? Até teve, eu não sei qual é o nome, mas ele falou assim, em parte era isso que Cristo dizia, sedes vós como crianças. É mais ou menos isso mesmo. E se você for olhar para a criança ela tem uma inocência que faz com que a nossa capacidade crítica com relação a essa capacidade de fazer uma ponte com algo transcendente, ela não apareça. E por isso mesmo brilha a capacidade da criança de viver no que a gente vai chamar de mundo da imaginação, mas é um mundo de fé e de esperança que é mais real do que a própria realidade concreta. Quando ela acredita em coelhinho da Páscoa, em Papai Noel, você pode rir da criança, você pode fazer o que você quiser com a criança. Aquela criança, ela está com ponte para muito mais coisas do que a gente, claro, no nosso pequeno mundinho. Então, a capacidade da criança de viver na imaginação é fazer com que ela transforme o mundo da imaginação na realidade na qual ela está inserida. E sem aquela capacidade de imaginação, ela não consegue fazer pontes com o mundo adulto, porque ela ainda não tem capacidade nem experiência para poder absorver e compreender tudo o que se passa na vida dela, né? Então, essa capacidade de criar pontes ela é fundamental, né? E nesse momento da diversidade, as pessoas deveriam estar tentando procurar pontes, né? E a ponte, obviamente, não é você ficar 24 horas por dia ligado na Globo News, sabendo quantas mortes a mais aconteceram, né?
Menos Não isso, dá. né? É menos É, isso. exatamente. Francisco, quando eu fiz psicologia, na verdade eu fiz a formação em psicologia clínica infantil. Eu atendo hoje majoritariamente adultos e adolescentes, porque eu estou privilegiando a clínica infantil para perícia psicológica, né? Geralmente casos voltados a contextos de família ou algum trabalho que exija o atendimento específico à criança, porque a clínica infantil é uma clínica que ela fisicamente ela exige muito, porque criança corre, pega e aquilo da clínica. Então, você levanta, senta, baixa. A gente tá ficando velhinho, já cansa. Mas, assim, eu sempre gostei muito da clínica infantil pela plasticidade e a potencialidade que o universo psíquico infantil tem para superar situações difíceis, situações traumáticas, de conseguir dar respostas terapêuticas muito mais rápidas e criativas do que a clínica do adulto. A clínica do adulto também é muito importante, a do adolescente é muito, mas a criança é fantástico, porque ela tem muito facilmente essa habilidade de criar de ter um imaginário muito rico, de criar pontes no sentido de reparar e superar dificuldades e dar respostas rápidas e ao mesmo tempo demonstrar a você que há uma disposição, uma disposição a promover o que é bom, aquilo que é pleno da realização da vida, que é o simples ato de criar, que é o brincar, e você vê que o tempo todo as crianças estão brincando. Eu até ficar não surpreso, porque, claro, os pais não têm, o leigo não tem a obrigação de saber tecnicamente a respeito do que nós trabalhamos. Mas muitas vezes os pais diziam, mas quer dizer que eles só vêm aqui para brincar? O que ele está fazendo aqui? Ele está brincando. Isso quer dizer que eu estou pagando e está vindo aqui só para brincar? Esse só para brincar é como se estivesse entendendo que brincar é uma coisa muito pequena, é muito pouco. Mas deixa que o brincar é fundamental para um processo terapêutico que, na verdade, o próprio Winnicott dizia que a criança, quando ela brinca, ela está dando um sinal claro de que ela ainda está saudável e que tem potencialidades para construir uma terapêutica promissora. Ao contrário de crianças que chegam com a impossibilidade de brincar, e quando isso acontece, isso é grave. Ela está gravemente doente, porque ela não brinca. Se você vê que uma criança está indisposta a brincar, ela está completamente destruída ali. Ela está precisando de ajuda, ela está gritando por ajuda. Ela está deixando claro que ela precisa de meios, e esses meios é o brincar, para poder sair daquela situação que certamente ela viveu traumática e, consequentemente, interrompeu, comprometeu a capacidade dela vamos dizer assim, de criar esse imaginário e de tornar essa vida ricamente voltada a um imaginário saudável. É maravilhoso o que você fala, porque daí, enquanto você estava falando da criança, da coisa do brincar, a gente pode fazer uma analogia que o brincar da criança está para o senso de humor do adulto, né? Isso, exatamente. Né? A Exatamente. capacidade de você rir de você mesmo é uma É. capacidade de você brincar, né? E aí essas potencialidades se abrem. Até a situação brasileira, que não é só da pandemia, né? Eu até já cheguei à conclusão que a pandemia é o menor dos nossos problemas. A quantidade de loucura em volta na sociedade brasileira é imensa, em todos os setores, tá demais. Mas a capacidade do brasileiro de fazer meme é um negócio a ser estudado. Né? E o brasileiro fazendo meme é igual criança brincando. Fala assim, ó, enquanto a gente tiver produzido isso, temos possibilidade de escapar dessa desgraceira. Porque se não tiver essa capacidade do humor, que na criança é uma coisa de brincar, de lúdico e tudo mais, no ser humano tem muito a ver com a capacidade de rir de si mesmo e rir da circunstância, Claro, que claro. pelo menos te destaca, né, daquela circunstância. Sai um pouco do sofrimento e você ao menos respira, né? Ao menos respira. Lembraram bem o meme do caixão, dos cara dançando com o caixão. Falei, como é que é capaz de rir do negócio desse? Porque nós ainda estamos saudáveis. Por incrível que pareça, isso é saudável. Porque está demonstrando que você está tendo condições de elaborar aquele luto. Né? Aquela situação de finitude, de luto, de perda, de fim. Quer dizer, se a gente ri das dificuldades, que é um dos primeiros sinais de saúde psíquica e de recuperação que a gente percebe no paciente,
é quando ele começa a rir da própria miséria. Aí, ó, então já tá ficando bom. Ele já Já tá está fazendo melhorando. piada, ele já tá fazendo piada da situação. Então, quer dizer, aquela situação, ela já tá elaborada. Pô. É claro, ela tá num estágio muito avançado de uma elaboração, porque aquilo ali já não lhe machuca, já não lhe traz uma dor e não lhe sufoca. Né? Então, Com de fato, o certeza. senso de humor, a capacidade de fazer meme, de rir. Olha, tem uma coisa mais assim, poderosa. Há algo, eu, sinceramente, não consigo enxergar algo mais poderoso numa sociedade do que ela esvaziar o poder de um tirano rindo dele, Exatamente. entendeu? Dele perder completamente a substância de autoridade, ser esvaziado da sua suposta autoridade, rindo da cara dele. Né? Alguém Exatamente. que acha que tem o poder sobre tudo e todos e que tem que joga com a vida de todo mundo e essa pessoa chegar e simplesmente rir da cara dele. Eu lembrei agora dessa coisa da importância do riso das autoridades e tal. Eu assistindo aquela série de Tudors, que é a história do rei Henrique VIII, até estava na Netflix. Tem um momento quando ele perde uma das esposas e ele entra numa depressão, quadro depressivo. E aí quem tira-o da depressão é um bobo da corte, que é o único sujeito que tem a permissão do rei de dizer as verdades mais terríveis a ele, e que Na ninguém cara dele, ousaria né? dizer a um rei, e ele diz. Quer dizer, a gente acha que o bobo da corte é um palhaço, mas ele é um profundo psicoterapeuta, porque ele vai lá na ferida do rei e faz ele sofrer e diz todas as verdades que ele precisa ouvir, rindo, debochando, humilhando a soberba, a arrogância, o egoísmo, o autoritarismo daquele monarca. E ele sai daquela situação, ele sai, passa como se fosse assim, uma semana ou 15 dias trancado na sala, ele e o bobo da corte, os dois trancados, e ele fazendo uma espécie de psicoterapia intensiva, e ele sai daquela sala completamente renovado e sai outro. Ele consegue ressignificar e reorganizar a vida emocional dele devido a um elemento na corte, que é o bobo, que é capaz de rir das misérias do rei, na cara do rei, implicando-o, responsabilizando-o e debochando da arrogância, da prepotência e da autoridade, esvaziando-o da autoridade e colocando na posição não só de um mortal, mas e de uma pessoa qualquer que padece de todos os sofrimentos, mas de alguém que está cometendo um profundo erro consigo e com os outros. Então, quem faz isso? O bobo da O bobo corte. da coisa. Alguém que está ali para brincar, para rir, para debochar de uma Que tem a autoridade. permissão, né? E que Que tem a permissão para isso, né? o que você tem uma estrutura social e política na qual o bobo é um papel, né? É uma função, é um cargo que precisa estar ali para ter esse desafogo para que uma sociedade mais saudável se aconteça. Né? Quem lê, vai ler Shakespeare, por exemplo, o rei Lear, que é o rei lá que velho, que fica meio louco, quando ele vai lá ficar no exílio dele, fica ele e o bobo da corte junto. Né? A loucura do rei Lear vai junto com o bobo da corte, porque é o princípio de verdade que ainda permanece para tirar o rei Lear daquela condição de loucura. Então, a Exatamente. gente, a gente tem que ter o nosso bobo da corte interior também, né? Essa capacidade de dar risada da desgraça do que está acontecendo. Temos que ser bobos, mas um bobo é caracterizado por uma profunda e sutil inteligência. É, E essa exatamente. inteligência vem exatamente dessa capacidade criativa e imaginativa que ele tem. Exatamente, Mas exatamente. olha só, Para ser bobo, você tem que ler a realidade, né? e muito, lê a realidade nas entrelinhas, né? Ler Exatamente. nas entrelinhas, ter essa capacidade de ler nas entrelinhas. Francisco, eu Exatamente. acho que a gente está
tá se Tá nos encaminhando aí finalmente? para o fim da live, né? Eu não sei, porque, ó, parece que começa, ainda não, parece que começa a contar os segundos e tal, mas ainda enquanto não está contando os segundos, parece que tem o pessoal que colocou, ó, fez algumas observações aqui, deixa eu ver, está longo cada escaldado. Então, aqui tem uma pergunta de Sivanusa. Então, o imaginário e a aprendizagem têm a mesma forma de ser aprendida, de ser aprendido, o imaginário e a aprendizagem, o imaginário se aprende? E aí, Francisco? Na verdade, é a mesma coisa. Não são coisas distintas, entendeu? E ao contrário, assim, a formação do imaginário, ela é algo que começa... Vamos usar assim, toda a palavra educação, ela tem a ver com um processo que você conduz você de um lugar para outro. A etimologia da palavra é conduzir você para fora. Essa coisa. Bom, se é um para fora, tem um dentro e tem um finalmente desse fora. Não vamos entrar no fora, vamos entrar no finalmente, né? No dentro. Então você começa por dentro. Começa com autoconhecimento. Autoconhecimento, escola nenhuma pode te dar. Isso aí tem que ser em casa, tem que ser através dos pais te dando exemplo, te ensinando como é que você vive. E tem, então, esse aspecto de imaginário. Você precisa conhecer histórias para se conhecer no primeiro momento. Então, o processo de formação do imaginário, ele é o começo do processo da aprendizagem enquanto tal. Para chegar na parte do ensino, quando você vai na sala de aula e o professor te dá um exemplo de uma matéria e você entende, esse processo tem que acontecer com você mesmo. Né? A criança, quando você conta uma fábula, né? Olha, você conta a historinha e dá a moral da história para ela. O que você deu? Você deu o alimento do imaginário e já deu a ponte transcendente para ela colocar aquilo em termos mais claros para ela mesma. Exatamente. Então é a mesma coisa. O Francisco, Klaus Fernando Gomes colocou o seguinte: no momento atual que estamos passando, o imaginário das pessoas anda cada vez mais pobre, Alô? pois só se apresenta morte a cada dia. Não se consegue ver além dessa crise. Bem, de fato, eu penso também que, além de estar se apresentando tanto a morte, talvez seja importante não sucumbir ao terror da morte, mas pensar sobre a morte e pensar sobre a finitude, que eu acho que é uma coisa importante, que nós vivemos numa sociedade que acha que é eterna. Ninguém vai morrer. E que a morte não existe. E que a gente tem que estar o tempo todo driblando. Não, a morte existe. O fim existe. Nós estamos morrendo a cada dia. A criança que nós fomos já não é mais. Então, aquela criança morreu. E que as coisas que nós tínhamos e hoje não tem, elas morreram. Quer dizer, nós estamos o tempo todo elaborando lutos de momentos da nossa vida e de situações que nós vivemos. Então, é importante, inclusive, termos esse contato. Mas entender que a morte não é o fim. Essa é que é a grande jogada. Não pensar na morte como o fim das coisas, mas como uma passagem. Um momento onde você vai passar de uma situação para outra. Né? A mídia cada vez... Alô, Rodrigo, eu perdi Oi, o som, cara. Eu não sei se... Eu não estou te ouvindo agora. tu tá me ouvindo Sumiu para mim o agora? som. Não sei Ei, se vocês me escutam. eu tô te Às vezes, ouvindo. tem vezes que acontece. Eu tô te ouvindo. Eu não sei se está faltando muito tempo aí ou não. Talvez eu acho que eu tenha que sair e voltar para Olha, poder. Você consegue me chamar de novo? consigo sim. Só tem um minuto, mas dá para chamar. Pode sair. Vou sair então. Vou sair então porque eu não estou te escutando. Alô? Oi, Francisco. Eu estou Oi, te ouvindo, Eduardo. eu tô te ouvindo e estou te vendo. Deixa eu te dizer. Faltam 45 segundos para terminar essa live. Deixa eu te dizer uma coisa. Diga. Muito obrigado por esse momento. Foi muito bom a gente. Vamos marcar outras vezes para a gente conversar mais. Foi muito boa essa conversa. Espero que essa seja a primeira de muitas.
Com certeza, cara. Eu que te agradeço pelo convite, agradeço todo mundo que participou aí. Foi um prazer, aprendi pra caramba. Vamos marcar mais mesmo. Vamos. Agora eu tenho que ver como é que eu respondo esse povo todo aqui, né? Foi muita participação, gostei demais. Poxa, eu tenho que ver aí como é que eu, como é que eu vou responder depois. Mas, enfim, eu vou falar com o Yasmin para ver se isso se resolve. Gente, muito obrigado. Beleza. Deus abençoe vocês.